para o segundo ano do ensino médio. Então, estaremos resolvendo as atividades e dando uma breve explicação referente à semana 1, que é esta semana, que traz para a gente aí as propriedades coligativas. Antes de passar para as propriedades coligativas em si, nós precisamos entender uma propriedade que é a pressão máxima de vapor, que é um fenômeno. O que seria essa pressão máxima de vapor? A pressão máxima de vapor ou tensão máxima de vapor de um líquido é a pressão exercida por seus vapores saturados quando eles estão em equilíbrio dinâmico com o líquido. Aqui a gente vai pegar um exemplo bem tranquilo para se fazer sobre a questão da água. A gente sabe que a água ela pode passar do estado líquido para o estado de vapor ou estado gasoso através de 3 transformações, que é a ebulição, a calefação ou a evaporação. Então, no estado de evaporação, a gente sabe que ele não precisa ter um aumento de temperatura para que a água faça essa transição do estado líquido para o estado gasoso. Então, o que acontece? O que é essa pressão máxima de vapor? É quando essa água no estado líquido evapora e entra em equilíbrio a quantidade de vapor que está evaporando com a quantidade de vapor que está se condensando novamente para o estado líquido. Então, essa pressão máxima de vapor, então, é quando a água atinge o seu equilíbrio dinâmico, quando a mesma quantidade de moléculas que estão sendo evaporadas é a mesma quantidade de moléculas que está sendo novamente condensada. A gente viu aqui que a gente tem um recipiente fechado. Logicamente, se ele fosse um sistema aberto, esses vapores iriam se esvaziar e ela, à medida que evapora-se mais, vai diminuindo assim também a velocidade da reação. Então, vamos lá. Primeira propriedade coligativa que vamos tratar é a tonoscopia ou tonometria. O que significa isso? Na realidade, é o abaixamento da pressão de vapor. Como que se dá esse abaixamento? Quando se adiciona um soluto não volátil a um solvente. Vamos tratar aqui esse solvente sendo como a água, né? Se a gente adicionar um soluto não volátil, o que quer dizer esse não volátil? Que não troca de estado físico facilmente, tá? A pressão de vapor do solvente diminui. Então, toda vez que eu adicionar um soluto a um solvente, eu vou diminuir a pressão de vapor desse solvente. Um exemplo muito fácil da gente compreender é se a gente adicionar açúcar à água. O que vai acontecer? A pressão de vapor vai sofrer um abaixamento, né? E aí, o que acontece? Aqui eu tenho um exemplo da água pura evaporando. O que vai acontecer? Quando eu adicionar esse açúcar à água, a quantidade de partículas evaporadas vai diminuir em relação à água pura. A solução tem... Então, o que quer dizer isso? Que a solução tem menor pressão máxima de vapor do que a água. E por que a solução tem essa menor pressão máxima de vapor? Porque a ela foi adicionado um soluto não volátil. É o caso aqui, nesse exemplo, do açúcar adicionado. Ok? Próxima propriedade coligativa. Ebulioscopia ou ebuliometria, que seria o quê? A elevação da temperatura de ebulição. Então, um exemplo muito prático para a gente entender. Essa você já viu com a sua mãe. Quando sua mãe coloca água na panela para ferver, para fazer um macarrão, por exemplo, quando ela colocar sal na água, a água vai demorar mais tempo para ferver. Então, por que isso acontece? Geralmente, ao nível do mar, na pressão de 1 atm, o ponto de ebulição, a temperatura de ebulição da água, são 100 graus Celsius, certo? Se eu adicionar esse sal, o que vai acontecer? Eu vou aumentar essa temperatura de ebulição da água. A água vai precisar de mais calor para passar para o estado de vapor. Ou seja, ela vai ferver a mais de 100 graus Celsius.
ok? Então, a esse fenômeno a gente chama de ebulioscopia, que é a elevação da temperatura de ebulição. O próxima propriedade coligativa, crioscopia ou criometria, que significa a diminuição da temperatura de congelamento. Então, dos outros eu estava diminuindo a temperatura, aumentando a temperatura de ebulição. Agora eu estou diminuindo a temperatura de congelamento. Mas como que funciona isso, Derlon? A crioscopia é a propriedade onde a adição de um soluto diminui o ponto de fusão da água. Então, no caso do macarrão que a gente viu, ao adicionar o sal, eu estava aumentando a temperatura de ebulição. Ele precisava de mais calor para chegar, fazer com que a água fervesse e entrasse em ebulição. Nesse ponto de vista da crioscopia, eu vou diminuir o ponto de congelamento dela. Por exemplo, ao nível do mar, sempre ao nível do mar, que é o nosso exemplo aqui, tá, pessoal? A água congela a 0 graus Celsius, ou seja, a sua temperatura de fusão. Então, se a gente colocar sal sobre esse gelo, ou sal sobre a água, então ela vai começar a derreter, porque o sal vai interagir com essas moléculas, aumentando a massa molar e dificultando o congelamento, ok? Então, por exemplo, em lugares frios, essa propriedade é usada para impedir que a água dos radiadores dos carros vá congelar. Então, eles adicionam o etilenoglicol dentro do radiador, em países em que o inverno é muito rigoroso, né? Para impedir o quê? Que a água dentro desse veículo venha a congelar. Ele funciona como anticoagulante. Um próximo exemplo aí, muitas vezes vocês já viram, não sei, em algumas festas, ou utilizar aí para congelar mais rápido algum tipo de bebida, você adicionar esse sal no gelo, ou seja, ele vai dar uma baixada na temperatura, fazendo com que a bebida gele mais rápido, não é? Então, é isso aí. Próxima propriedade coligativa, estou dando só uma pincelada nas 4 propriedades coligativas e a gente vai trabalhar mais hoje nas atividades com tonoscopia, tá? A próxima e 4ª propriedade coligativa é a osmose. O que seria a osmose? Ocorre uma variação da pressão de osmose, pois o fluxo por uma membrana semipermeável de solvente de uma solução mais diluída ou de um solvente puro para uma mais diluída, mais concentrada. O que quer dizer isso na prática? Que quando eu tenho uma substância pura e uma solução, a tendência por osmose é que as partículas da solução pura, ou seja, através de uma membrana semipermeável, passem do meio menos concentrado, o que a gente chama de hipotônico, para o meio mais concentrado, que seria o quê? O hipertônico. Então, isso que a gente chama de pressão osmótica. Um outro exemplo, é muito fácil de a gente entender essa osmose aí, quando a gente adiciona, por exemplo, uma folha de alface e você adicionar sal para tempero. Depois de um tempo, ela vai fazer o quê? Ela vai murchar, ela vai desidratar, na verdade. Por que acontece isso? Porque a água vai passar do meio hipotônico, que seria ali a alface, para o meio hipertônico para hidratar o sal. Ou um outro exemplo que está aqui, ó. Sabe quando você fica muito tempo na água e seus dedos começam a enrugar? Então, mais uma propriedade coligativa. Agora é a osmose. Osmose é a passagem espontânea do solvente de um meio menos concentrado para um mais concentrado. Por isso que a sua mão fica toda enrugada, não é verdade? Ou uma técnica utilizada muito quando as pessoas estão com a garganta inflamada, é o famoso gargarejo. Então, como que eles fazem esse gargarejo? Essa água com um pouquinho de sal, limão, o que ele faz? Ele coloca na boca e vai fazendo o gargarejo. Como que isso funciona? Através de osmose. A inflamação na garganta ali, ela retém o líquido e provoca esse inchaço. Com o gargarejo da água com sal e outros ingredientes que as pessoas costumam colocar, o que ele faz? Esse meio mais concentrado vai extrair a água por osmose da garganta, que seria o quê? O meio menos concentrado, o meio hipotônico. Beleza? Vamos às atividades, então, trabalhando sobre
tonoscopia. À mesma temperatura, qual das soluções aquosas indicadas abaixo tem maior pressão de vapor? Como que eu vou trabalhar isso aí? Para trabalhar pressão máxima de vapor, aqui eu estou trabalhando qual dessas vão ter maior pressão máxima de vapor. Aquela que vai ter maior pressão máxima de vapor, na verdade, é a que tiver a menor concentração de solução. Por que isso? Lembra que eu falei que quando você adiciona um soluto não volátil, você diminui a pressão de vapor? Então, quanto menos soluto, quantidade de soluto dissolvido na solução, maior vai ser a sua pressão de vapor. Como que eu vou descobrir isso, Derlon? A gente vai fazer as regrinhas aqui, por exemplo, o hidróxido de potássio. A gente vai fazer a ionização do hidróxido de potássio, que é o NaOH. Na verdade, o hidróxido de potássio é o KOH, tá, pessoal? Desculpa aí, veio um errinho aqui, mas a gente utiliza da mesma forma aqui, ó, essa ionização, que seria o K+, mais um OH menos. Ou seja, na solução inicial eu tenho 0,1 mol, um íon de potássio e um íon de hidroxila. Então, no total eu teria 0,02 mols de partículas nessa solução. Na letra B, a solução é de 0,01 mol de cloreto de cálcio, tá? Então, o cloreto de cálcio, na sua ionização, eu vou ter o quê? O cálcio, que é o Ca mais 2, mais 2 íons de cloro menos. Então, a solução original 0,01, um íon também corresponde a 0,01. Como são 2 íons de cloro, então eu vou ter 2 vezes 0,01, que vai ser 0,02. Somando os íons dissolvidos na solução, eu vou ter, na realidade, 0,03 mols de partículas dissolvidas. Na letra C, eu tenho o cloreto de sódio, que é o NaCl. Então, na ionização, eu vou ter 1 mol de Na+, e 1 mol de Cl-. Como a solução original é 0,1, então 1 mol de Na+, vai corresponder a 0,1 e 1 mol de cloreto a 0,1, totalizando 0,2 mols de partículas dissolvidas na solução. Então, olha só, na solução A eu tenho 0,02 mols dissolvidos, na letra B eu tenho 0,03 mols dissolvidos, e na letra C eu tenho 0,2 mols dissolvidos. Na letra D e a letra E, eu até coloquei as duas juntas, porque elas se tratam de uma solução molecular, então elas não vão sofrer ionização. Quando se trata de uma solução molecular, a concentração permanece a mesma. Então, se a solução aqui é 0,1 mols de sacarose, ao final ali ela vai ter uma concentração de 0,1 mol. E a solução de 0,2 mols de glicose, ela vai ter no final 0,2 mols. Então, portanto, a menor concentração é a da solução da alternativa A. Por quê? Porque ela possui a menor pressão máxima de vapor, ou seja, ela tem a menor quantidade de partículas dissolvidas. Quanto menor o número de partículas dissolvidas, maior é a pressão de vapor. Então, por isso, a gente fica aí a resolução do número 1, a letra A. Próxima atividade, o número 2, traz agora o contrário. A uma dada temperatura, possui a menor pressão máxima de vapor. Como é o contrário, aquela que vai ter a menor pressão máxima de vapor é aquela que tiver a maior quantidade de soluto dissolvido, certo? A maior quantidade de íons dissolvidos na solução. Na letra A e B, a gente tem aqui exemplos da sacarose, então, que são substâncias moleculares, como eu havia dito. Então, a pressão de vapor da solução é tanto menor quanto maior for o número de partículas dissolvidas nela. Então, na letra A, como a gente tem aí o exemplo da sacarose, permanece, não vai sofrer a ionização, ela é feita a quebra através de moléculas mesmo.
0,1 mol inicial, 0,1 mol no final da solução. Na letra B é a mesma coisa. Se eu tenho 0,2, então vai ter no final aqui 0,2. Na letra C, a gente já tem o ácido. Sofrendo a sua ionização, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter o íon hidroxônio e o cloreto, tá? Então, 0,1 mols inicial com 1 mol do íon hidroxônio, 1 mol do H+, mais 1 mol do Cl. Então, permanecem na solução dissolvidos, 0,2 mols. Na letra D, também tem o ácido clorídrico, HCl, da mesma forma, porém uma concentração maior, de 0,2 mols. Então, se são 0,2 mols inicial, 0,2 para o íon hidroxônio, que é só 1, e 0,2 mols para o íon cloreto. 0,2 com 0,2, totalizando um total de 0,4 mols de partículas dissolvidas na solução. E na letra E, nós vamos ter aí o hidróxido de sódio, tá? Com a concentração de 0,1. Então, tirando o íon sódio, na concentração de 0,1, mais o íon, a hidroxila, na concentração de 0,1, depois de fazer aqui a sua ionização. Somando-se os dois, eu tenho um total de 0,2 mols de partículas na solução. Portanto, quem vai ter a menor pressão máxima de vapor? Quanto maior for o número de partículas dissolvidas. Quem tem o maior número de partículas dissolvidas, nesse caso, é a letra D, que é 0,2 mols de ácido clorídrico. Próximo exercício. Observe a figura abaixo e selecione as opções corretas. Então, a gente tem um gráfico e várias opções corretas. Na letra A, a gente vai pelo seguinte: a dissolução do soluto no líquido puro diminui a pressão de vapor do líquido. Isso é uma alternativa verdadeira, porque quanto mais soluto eu adicionar, menor vai ser a sua pressão de vapor. Na letra B, a pressão de vapor do líquido em solução é maior do que a do líquido puro. Está contradizendo o que a gente disse aqui na letra A, né? Então, por isso é falso. A pressão de vapor do líquido em solução é sempre menor do que a do líquido puro. À medida que eu adiciono um soluto, eu vou diminuir a pressão de vapor desse líquido. Então, por isso ela está incorreta, a letra B. Na letra C, a pressão de vapor do líquido não varia após a dissolução do soluto. Também acabando de contradizer o que a gente disse na letra A, não é isso? A pressão de vapor do líquido varia sim com a dissolução do soluto. Quanto mais soluto dissolvido, menor é a sua pressão de vapor. Então, por isso também, falsa a letra C. Na letra D, a gente traz aqui, ó, na mesma temperatura, a pressão de vapor do líquido puro é maior do que a do líquido em solução. Isso vem confirmar o que a gente disse na letra A. Logicamente, trabalhando em uma mesma temperatura. Então, a pressão de vapor do líquido puro vai ser sempre maior do que a da solução. E na letra E, ele traz o seguinte: o abaixamento da pressão de vapor do líquido na solução é diretamente proporcional à sua fração em quantidade de matéria. Logicamente, a gente teve 2 exercícios atrás aí afirmando isso aí. Quanto maior a quantidade de partículas dissolvidas, menor vai ser a sua pressão de vapor. Então, a gente deveria marcar aí a letra A letra B falsa, letra C falsa, letra D correta e letra E correta. Então, vou marcar aí letra A, D e letrinha E nessa atividade. Próxima atividade, o gráfico a seguir traz as curvas 1, 2, 3 e 4, que corresponde à variação de pressão de vapor em função da temperatura de 2 líquidos puros e das respectivas soluções a mesma concentração de um mesmo sal nesses 2 líquidos. O ponto de ebulição de um dos líquidos é 90 graus Celsius. Então, olha só, se a gente sabe que eu tenho aqui 4 substâncias,
Duas são soluções e duas são substâncias puras. A gente sabe que a pressão máxima de vapor da substância pura, ela é maior do que a pressão de vapor da solução. E a gente sabe que um dos líquidos, a temperatura de ebulição dele é 90 graus Celsius. Então, a gente consegue indicar através dessa temperatura qual é o líquido puro. Na letra A, ele fala o seguinte: indicar quais curvas correspondem aos líquidos puros e indicar entre os dois, qual é o líquido mais volátil e justificar. Então, olha só, admitindo que a pressão ao nível do mar 760 milímetros de mercúrio, que é a mesma coisa que 1 atm, o líquido 3 seria uma substância pura, porque ele possui o ponto de ebulição de 90 graus Celsius. Então, já achamos a primeira substância que é pura. O líquido 1 também é puro. Por quê? Sendo mais volátil que o líquido 3, porque ele apresenta maior pressão de vapor numa mesma temperatura. Então, como que eu consegui saber isso aí? Porque a pressão de vapor da substância pura é sempre maior do que a sua solução, tá? Então, olha só, trabalhando isso aqui, ó, a uma mesma temperatura, a pressão de vapor do líquido 1 é maior do que a do líquido 2. Então, sugere-se que o 1 está puro e o 3 né, já é a sua solução. Na letra B, pede o seguinte: indicar quais curvas correspondem às soluções e justificar. Então, 2 é a solução no qual o solvente é 1, que foi explicado aqui, que a gente trabalha o quê? A pressão máxima de vapor do líquido puro é maior do que o da sua solução. E 4 é a solução e quando o qual o solvente, tá, a substância pura, é o 3. Por que isso aí? Porque as soluções têm pressão de vapor menor do que os seus respectivos solventes puros. Então, essa é a justificativa aí que a gente consegue diferenciar um do outro. Próxima atividade. Considere as seguintes soluções aquosas. Então, na letra A, eu tenho a solução de 0,5 molar de sacarose. Na solução B, eu tenho a solução de 0,5 molar de ureia. E a solução C, que eu tenho a solução de 1 molar de glicose. Ok. A respeito delas, foram feitas as seguintes afirmações. Identifique as alternativas corretas. Como que a gente vai observar isso aí, pessoal? A solução A e a solução B possuem a mesma concentração. Consegue observar? Todas elas têm 0,5 mols de concentração. Logo, a pressão de vapor delas vai ser a mesma. Então, mesma concentração, mesma pressão de vapor. A pressão de vapor da solução C é a menor. Por que ela é a menor? Porque ela tem uma maior quantidade de soluto dissolvido. Então, ela tem uma maior concentração de moléculas. Isso faz com que abaixe a pressão de vapor. Então, o que a gente pode tirar disso aí? A e B têm a mesma pressão de vapor. E C tem uma pressão de vapor menor do que B e menor do que a letra A. Então, correto aqui, por enquanto, letra B, que a pressão de vapor de A é igual à pressão de vapor de B, que é diferente da pressão de vapor de C, que é menor. A gente já descartou de cara a letra A, falando que todas apresentam a mesma pressão máxima de vapor. Então, na explicação, a gente já teve essa ideia, que não é, porque a solução C tem uma maior concentração dissolvida. Então, C tem menor pressão de vapor. Se C tem menor pressão de vapor, a próxima alternativa que a gente vai marcar é que pressão de vapor de A é igual à pressão de vapor de B, que ambas são maiores do que a pressão de vapor de C. Então, as alternativas corretas que nós temos são letra B e letra C. Pessoal, então, esse foi a correção do PET, volume 1, volume 2, semana 1, do Plano de Estudo Tutorados de Química para o segundo ano do ensino médio.
Então, aqui em cima aqui, vou deixar na descrição do vídeo, tem mais algumas atividades relacionadas à tonoscopia e de onde esses exercícios foram extraídos para a confecção do PET.